Bom, pessoal, vamos continuar aqui nossa série de vídeos, né? Na aula passada a gente... Deixa eu excluir isso aqui, senão vocês não sabem do que se trata. Na aula passada a gente criou algumas tabelas, né? E uma base de dados e algumas tabelas. Nessa aula a gente vai fazer o seguinte. A gente vai continuar, tá? Verificando os tipos de projetos que a gente pode criar. Então, eu vou criar um projeto do... eu vou aproveitar esse daqui, tá? Que algumas aulas atrás já tinha começado. Mas enfim, acabei não mostrando, tá? Então, como é tipo de projeto, a gente já tem alguns tipos de projeto aqui, tá? Então, projeto web errado, projeto web, esse que eu criei aqui que está vazio, projetos Maven, tá? E projetos JSTL. Tá? Então, vou criar aqui esse projetos Maven. É muito provável que você já tenha, se você acompanhou alguns vídeos e fez junto comigo, você já tem a workspace já criado, tá? Então, só colocar projetos Maven, do tipo Maven. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai pegar, vamos copiar aqui para dentro dele também, o runtime que a gente vai estar utilizando, que é o Apache Tomcat, tá? Servlet Container, vamos lá, Web Container também. Bom, beleza, copia lá para dentro. Pessoal, eu consegui baixar aqui o Maven, tá? O Maven é a versão 3.3.3, tá, do Maven. Você baixa esse zip, tá? Eu não vou conseguir mostrar tipo, baixando, tá? Ou pode ser outras versões 3.0 também em diante, tá? Dessa forma que eu vou estar fazendo aqui. Eu vou configurar primeiro um projeto simples, tá? Então eu vou extrair esse Maven aqui, ele é o bin, tá? Não é os códigos, mas eu acredito que todos têm basicamente a mesma estrutura, tá? Então eu vou recortar esse cara aqui só para não ficar pasta sobre pasta. Vou excluir esse aqui, tá? Vou recortar ele, vou jogar ele lá, pessoal, no meu diretório C, ok? Vou colocar aqui. Legal. Se eu for lá em usuários, eu não tenho nenhum repositório, ok? Essa aula eu vou tentar fazer ela em uma, tá? Mas se eu não conseguir eu faço em duas, porque são duas formas que eu queria mostrar de configurar, tá? O projeto Maven. Uma vai ser sim, aliás, umas três formas, tá? Então a gente vai ver diversos tipos de configuração. Então a gente criou aqui esse workstation, né? Workspace, aliás, a workspace, e colocou o runtime lá dentro e o Maven aqui fora. A gente vai na pasta bin e executa essa batch aqui, tá? Executou essa batch, tá? Ele já automaticamente cria pra gente um diretório lá nos usuários, ok? Então tá aqui o diretório M2, legal. Essa aula, para não ficar extensa, eu vou fazer só os primeiros passos para estar configurando o projeto Maven, tá? No Eclipse. Agora, pessoal, a gente vai criar as variáveis de ambiente, ok? Então é só entrar aqui dentro da pasta do Maven, tá? Pegar a pasta do Maven mesmo, tá? E criar aqui as nossas variáveis, ok? Legal. Eu vou aqui em propriedades no meu computador, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, tá? Novo. Vou colocar aqui M2, aliás, vou colocar Maven, tá? Underline home, ok? E vou colar aquele caminho da variável, tá? C2 pontos, o caminho da pasta. Do ok, vou no path, na variável path, tá? Vou editar ela. Coloca um ponto e vírgula no final, tá? Coloca dois sinais de percentual e dentro desse sinal de percentual, Java underline home. Aliás, perdão, Maven, né? Maven underline home, ok? Lá no final a gente coloca barra bin também, tá? Igual aquela variável do Java. Não precisa de ponto e vírgula, tá? Dá ok, ok, tá? E ok, tá? Ok, ok. Legal, pessoal. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir o prompt de comando. Vamos procurar aqui. Vamos colocar o comando mvn -version, tá? E ele deve mostrar a versão do Maven, tá? Com essas variáveis de ambiente, tá? Pessoal, aqui no Eclipse, agora de cara o que a gente vai fazer? A gente vai criar um projeto Maven.
Eu vou aqui em New, tá? Project, e vou escolher aqui o Maven, ok? Maven Project. Eu vou dar o Next. Pessoal, de início eu vou pular, tá, os tipos de arquetipo, tá? Eu vou até mostrar, se eu der o Next aqui, ele me mostra arquetipo de projeto. São modelos de projeto, tá? Ele vai criar uma estrutura de pastas de acordo com o modelo que a gente pedir aqui, tá? Mas inicialmente, tá? Eu vou pedir para pedir, porque ele me traz um modelo padrão, basicamente, tá? Que de uma forma a gente não vai estar usando, tá? Pelo menos nesse vídeo tutorial. Então eu vou dar um Next aqui. O Snapshot precisa ser basicamente o modelo de pacote, tá? Então br.com.softsquare, ok? Esse vai ser o meu modelo. Aqui eu vou colocar Softsquare, tá? No Artifact ID. O nome do projeto eu vou colocar Softsquare também, ok? Vai ficar um pouquinho redundante aqui, mas tudo bem, não tem problema, tá? E agora eu vou dar Finish, ok? Ele vai levar um tempinho para criar o projeto, tá, pessoal? Leva um tempinho, a gente tem que ter paciência. Em algumas aulas passadas, essa aula mesmo do Maven eu estava estudando, porque vocês não viram aqui o que acontece por trás dos bastidores, mas a minha versão do Eclipse, aquela que eu estava utilizando nos tutoriais anteriores, tava horrível, né? Tava assim, horrível mesmo a versão. E o que acontece? Acontece o seguinte, que eu tive que baixar, e aquela guerra que eu tenho aqui com a internet para estar fazendo os tutoriais, eu tenho problema sério com a internet, né? E enfim, e aí eu tentava criar os projetos e fazia as videoaulas. A videoaula ficava com quase 20 minutos, mas só na criação do projeto, só nessa criação aqui do projeto. Então eu acredito que com essa nova versão aqui que eu baixei do Eclipse, tá, que é a mesma versão que eu baixei anterior, só que eu baixei essa daqui, quando eu baixei a internet estava boa, não estava ruim, né? Então eu acredito que agora eu não vou ter problema, mas ele demora um pouquinho aqui mesmo para criar, tá? Tem que ter paciência. Tá? Nessas aulas de tipo de projeto a gente não vai estar codando muito, tá? A gente vai estar mesmo aí só criando os projetos e apresentando os tipos de projeto. Depois, mais pra frente, eu vou fazer vídeo tutoriais mais específicos, criando web service, e aí a gente vai codar, tá? Mas basicamente é só para aprender mesmo como configurar e como tá utilizando. Pessoal, algumas informações aqui importantes, tá? Enquanto ele cria aqui o projeto, eu vou até minimizar aqui. O Maven, ele não é tão simples para configurar, tá? O pessoal costuma utilizar de vários tipos aí de plugins para estar configurando o Maven, tá? Então ele não é tão fácil assim de configurar. Você tem que dar algumas linhas de comando, né? Além de instalar o diretório, você tem as linhas de comando, e é por isso que o pessoal costuma utilizar muito plugin, tá? Então vem aqui no Marketplace, né? no Help, aliás, procura aqui Eclipse Marketplace, né? E digita lá o JBoss Tools, um exemplo, é um dos mais utilizados, e é um plugin bacana, entendeu? Ele facilita bastante. Só que como eu queria fazer uma coisa assim mais específica, então eu vou estar utilizando poucos plugins aqui no Eclipse, né? E vou estar utilizando mais plugins, aliás, mais plugins da versão do Maven mesmo, tá? Ele baixa direto do diretório do Maven, tá? Do site do Maven, tá? Então são algumas funcionalidades automáticas que a gente coloca alguns comandos e busca lá direto do Maven, tá? É uma forma de fazer, e eu vou estar mostrando também como faz com plugin aqui. Marketplace eu não deveria ter aberto aqui, porque se a minha conexão tá um pouco ruim, então ele vai, até ele atualizar aqui, até ele fazer as coisas que ele tem que fazer, demora um pouquinho de tempo, tá, pessoal? Eu vou levar o tempo que for necessário para terminar esse tutorial, porque é complicado. Instalar um projeto Maven não é tão simples assim, tá? Não é tão simples quanto parece. E se você errar na instalação, entendeu? Aí você vai ter que fazer algumas coisas, principalmente nesse tipo de instalação que eu estou fazendo, porque a gente acaba baixando para o Eclipse alguns plugins, tá? E esses plugins, se você borrar o projeto, se você fizer alguma coisa de errado, se você escolher algum tipo de errado, para voltar depois fica um pouquinho complicado. Você acaba tendo que tirar fora a própria ferramenta, tá?
jogar ela fora porque ele instala alguns plugins nela. E se ficar bagunçado, aí você vai ter sempre um arquetipo que não vai dar problema e outros que vão dar problema, né? E aí para configurar todos os tipos de projeto de Maven é quase que impossível. Tá, eu estou utilizando aqui o projeto mais, o tipo de modelo de projeto mais convencional que a galera utiliza. Tá? Então ele deve estar aí criando a estrutura de árvores. Eu vou tentar fechar isso aqui sem dar problema, ok? Vou aguardar, né? Não tem remédio aqui, como eu falei. Não posso pular essa parte aqui. Tá? Se você quiser adiantar, tá, sem problema, mas eu mesmo vou ter que esperar o tempo que for necessário, tá? E se for o caso, dividir esse tutorial em duas partes, tá? Não tem jeito. Se eu for aqui durante... o Eclipse parou de responder. Mas também espera, pessoal. Tá? O Eclipse ele é uma ferramenta, pelo menos nessa parte de criação, entendeu? Ele dá bastante bug, entendeu? Ele é um pouquinho... Ele não é tão instável, né? Aliás, ele não é tão estável, né? Ele é instável. Entendeu? Então tem que ter paciência. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para melhorar a qualidade desse nosso tutorial, tá? Para você não perder tanto tempo, eu vou estar pausando a videoaula. Quando ele encerrar aqui, que ele criar o projeto, aí eu volto o vídeo. Bom, pessoal, como já deu aqui 99%, tá? Acabei não mostrando para vocês porque o vídeo estava pausado. Mas ele já tá criando aqui, tá? Então ele está criando as estruturas. Tem que ter paciência no tipo de projeto do Maven, se for instalar sem o plugin do JBoss Tools, tá? Geralmente o pessoal até escolhe os plugins por conta disso, tá? Por conta da demora, dos problemas que você possa ter, tá? Mas aí nessa videoaula, nessa sessão de videoaula, eu vou estar tentando aí auxiliar você não só a construir, mas também como solucionar alguns problemas se houver, tá? Então possa ser que haja problemas, tá? O ensaio dessa videoaula aqui, eu tive alguns problemas, tá, na construção desse projeto, então para mim já não é novidade se der algum problema, tá? Então, por enquanto aqui ele ainda está criando, tá? Eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou pausar um pouquinho mais, senão vai ficar uma videoaula muito gigante só para criar projeto e para mim ficar falando aqui, tá? Então vou pausar novamente quando ele encerrar essa estrutura que ele está criando aqui pra mim, aí eu volto, tá? E eu acredito que também uma das questões da demora é a gravação do vídeo e a memória que o Eclipse ocupa, por mais que você esteja com a máquina boa, né? Tá? Então são coisas assim de ambiente, são coisas que a gente deve estar comentando sim, tá? E acontece sim, tá? Então vou aguardar aí, pessoal. Bom, pessoal, voltei aqui, tá? Tinha pausado o vídeo, mas agora pela segunda vez, né? Ele já criou aqui pra mim, tá? Então era basicamente isso que ele estava criando. Ele não estava bugado, tá? Se você estiver vendo o vídeo, tenha paciência, ele não buga, tá? Ele demora mesmo porque ele começa a construir a estrutura toda do projeto. Legal. O que a gente vai fazer aqui agora de cara, tá? A gente já viu, a gente já instalou a variável de ambiente, então eu vou executar o meu como administrador e vou correr para esse diretório aqui, tá? Para o diretório SoftSquare. Tá? Então, basicamente eu vou fazer isso aqui. cd projetos Maven, tá? Então cd projetos Maven. Tô dentro da pasta, agora eu vou dar um cd no SoftSquare. Aqui dentro, pessoal, a gente vai dar um mvn install, ok? Ele vai demorar também um pouquinho, tá?
esse tipo de instalação do ambiente para criar um projeto Maven é demorado, tá? É demorado. Você siga todos os passos que eu estou seguindo, uh, para que você possa realmente configurar ele. Sem pular etapas, tá? E com muita paciência, pessoal. Eu tô com um processador aqui que pra época agora não é tão ruim, tá? É um Core i7, processadorzinho bacana. Tô com alguns RAMs de memórias aí, 6 GB de RAM, não é muito, mas né, é o suficiente. Porém, essa questão do ambiente, entendeu? Ela tá muito relacionada também com a arquitetura do sistema que você está utilizando, tá? E também da configuração da potência da sua máquina, tá? Isso tudo influencia, sim, tá? Mesmo assim, não é um procedimento fácil de se fazer, tá? Você pode ver o tutorial várias vezes e fazer várias vezes, mas dependendo do seu ambiente, pode dar algum erro e você pode enroscar, tá? E não só pode enroscar, como também pode travar, entendeu? E assim, ficar, um exemplo, baixar um plugin, compilar para aquele projeto, depois querer criar outro projeto, né? E acabar ficando ali dando problema de conflito de ambiente, tá? Então assim, tem que ser feito no passo a passo com muita paciência, né? Aqui na questão, ó, você pode ver que ele está baixando, tá? Ele está fazendo download. Então assim, é essencial que você tenha internet para estar completando essas etapas, tá? Ele está indo direto no repositório, ele está fazendo download direto do Maven, ok? Se eu já tivesse com o plugin do JBoss Tools aqui instalado na minha máquina, com certeza esse projeto já estaria configurado, entendeu? Mas como a gente está fazendo de uma maneira mais, digamos assim, eu diria até que profissional, tá? Porque com essa maneira aqui, desenvolvendo dessa forma aqui, seria assim, você ganharia um pouquinho mais de conhecimento na hora de estar construindo seu ambiente, tá? Então, são passos necessários para estar trabalhando com Maven sem problema, sem dar problema de ausência, de dependência, etc, né? Vou dar uma pausada aqui, pessoal, já volto. Bom, pessoal, eu voltei aqui, tá, para essa segunda etapa. Eu vou dar agora um comando, tá? Ele deu build success, tá? Se você fez certinho igual eu, entrou para o caminho da pasta do projeto, ele vai encontrar o .xml e a gente vai dar um install nesse .xml, tá? E aí ele vai criar o snapshot. Já criou aqui, ó, tudo certinho, tá? Então agora, para continuar, a gente vai fazer o seguinte: vamos dar um comando mvn compiler compile, ok? Mais outro comando aqui que é importante, tá? Eu tô sempre pausando, pessoal, sempre quando tem problema de som, tá? Para não atrapalhar e não tirar a minha concentração, tá? Senão eu é que não consigo continuar aqui, tá? Beleza. Pessoal, dado esse comando aqui, tá? Eu separei aqui alguns comandos que a gente encontra no próprio site do Maven, tá? É essencial que a gente tenha esses comandos, esses caras aqui, tá? Para não dar problema. Então, mvn, o nome desse primeiro plugin, tá? Você pode copiar ele aí, tá? Se não, você vai no próprio site do Maven e coloca, tá? Então, depois que compila, mvn install compiler, tá? Você vem com esse comando aqui,
para ele instalar o plugin do Maven, tá? Então é por isso que a gente não tá utilizando o plugin do JBoss, mas porém a gente está, né, a gente está trabalhando também com plugins externos do próprio Maven, que é essencial para estar criando aí o projeto, tá? Então ele escaneou, tá, achou, compilou, já pegou o plugin, já compilou. Agora eu vou dar esse segundo comando aqui, tá? E isso aqui eu vou explicar para vocês aqui os tipos de build que a gente tem, tá? Mas isso eu vou deixar até para outra aula, tá? Inicialmente a gente vai só finalizar esse projeto, botar ele para poder funcionar com runtime, tá? De duas maneiras, tá? E aí a gente, e aí na próxima aula a gente continua, tá? Então vou entrar aqui. Agora eu vou rodar esse comando aqui, né? Esse daqui acho que é um pouquinho mais demorado, mas tudo bem, a gente aguarda. Não consegui aguardar a execução do primeiro, tá? Que foi, ele baixou bastante plugin, bastante biblioteca do nosso Maven, tá? Enquanto ele baixa aqui, eu vou mostrar para vocês o diretório do M2, tá? Que eu não tinha mostrado. Foi até uma falha minha não ter mostrado antes, tá? Que aqui no caso estava vazio, tá? E agora ele passa a ter algumas APIs do próprio Maven, ele baixa aqui para estar auxiliando a gente no nosso projeto, tá? Pessoal, como funciona o Maven, né? Toda vez que eu tenho que eu necessito de uma dependência de um jar externo, para o meu projeto não ficar sobrecarregado, eu venho aqui no .xml e aí eu vou colocar basicamente as dependências, né? E vou estar setando os valores dela, tanto o nome, a versão, o artifact ID dela, né? E o name dela, o name, a versão e o artifact ID, tá? Então assim, setando esses valores, eu não preciso ter aquela pastinha lib e colocar lá dentro os jars, tá? Então basicamente essa é uma das melhores funcionalidades. Agora a integração com outros frameworks como o JSF é maravilha, entendeu? Então assim, você vai ter uma maior flexibilidade trabalhando com Maven, tá? Então trabalhar com Maven é muito bom, tá? É uma maravilha. Aqui eu não tenho nenhuma dependência, a gente vai ver na próxima aula quando eu começar a colocar aqui, inserir aqui, tá? E aí eu vou estar inserindo. Tem comando, pessoal, que não dá para guardar de cabeça, tá? Se o cara quiser guardar todos os comandos de cabeça, você me desculpe, entendeu? Mas eu não sei aonde ele quer chegar. Até mesmo porque toda tecnologia, né, ela vai para frente, ela não se estaciona. Então assim, você ficar guardando comando antigo que a gente sabe que daqui a pouco vai estar reduzido a umas simples siglas, né? Não vale muito a pena. Um exemplo disso é o scriptlets do Java, né? O scriptlets do Java não se usa mais nas páginas, então a gente tem as tags para não fazer aquele emaranhado de código, né? Aquela loucura que o pessoal costuma fazer com PHP, né? Então, assim, eu gosto de PHP, entendeu? Aliás, eu sou apaixonado por tecnologias. Tá, então PHP, não falo mal de nenhuma, mas dá para o pessoal fazer bastante loucura, né, com PHP. Vamos ver aqui se já foi. Não, ele continua baixando. Questão do áudio, pessoal, desculpa, tá? Eu fico movendo a minha máquina mesmo de um lado para o outro para poder tá fazendo esse download aqui mais rápido, tá? Novamente, eu vou pausar o vídeo mais uma vez, tá? Para essa aula não ficar tão gigante, tá? Então eu vou pausar enquanto a gente executa o último comando aqui da instalação, para depois a gente já tá setando o runtime dele aqui, tá bom? Então, pessoal, enquanto finaliza aqui, tá? Eu vou pausar para você não ter que ficar assistindo, assiste esse vídeo, assiste aquele vídeo, tá? Então eu quero fazer todo esse procedimento nessa aula, tá? E eu volto já. Então vou dar uma pausada aqui e já volto. Bom, pessoal, consegui aqui, tá? Já finalizou esse último comando aqui desse plugin 2.0 aqui do Maven. Legal, tá? Então essa parte, pelo menos essa parte de comando já tá boa. Eu não havia mostrado para vocês, mas abri uma série de comandos aqui, principalmente relacionados ao Maven, tá? Se eu der um clean, aqui tem que estar tudo success, ok? Tudo ok.
Tá? Então, com esses comandos que a gente fez aqui, vai estar tudo certinho. Tá? Então, tem aqui o Maven install, que a gente pode dar um Maven install, o clean, tá? Tem esses comandos aqui importantíssimos para a gente estar durante o desenvolvimento, eles ajudam, uns compila, etc. Legal, pessoal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar aqui para finalizar essa aula, tá? Esse tutorial aqui, como a gente faz agora para colocar o runtime, né? O projeto já está basicamente instalado. Aqui ele está aplicando a biblioteca, o JRE. Tá? Melhor, eu vou fazer o seguinte, pessoal. No segundo tutorial, tá? Como essa aula ficou extensa, no segundo tutorial eu já volto aqui com a finalização desse projeto aqui. A gente só adicionar o runtime para ele, tá? Então vejo você aqui no próximo tutorial.